Êxodo capítulo 9. A quinta praga, morte dos rebanhos. Depois o Senhor disse a Moisés: Vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do Faraó, que estão nos campos: os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte, o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O Faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. A sexta praga: feridas purulentas. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: Tire um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar, diante do Faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do Faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. A sétima praga: granizo. Disse o Senhor a Moisés: Levante-se logo cedo, apresente-se ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferido você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé exatamente com esse propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora, mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos e não tiverem sido abrigados serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do Faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que esse se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo.
Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: Assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e teus conselheiros ainda não sabem o que é temer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia, o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim Moisés deixou o Faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Quando o Faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do Faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Lucas, capítulo 12. Advertências e motivações. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente a seus discípulos, dizendo: Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. A parábola do rico insensato. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse:
Insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. As preocupações da vida. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos. Não semeiam, nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Prontidão para o serviço. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: Meu senhor se demora a voltar. E então começa a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Jesus não traz paz, mas divisão. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize.
Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo. Ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família, divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Os sinais dos tempos. Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem: vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem: vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz. O juiz o entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Jó, capítulo 27. E Jó prosseguiu em seu discurso: pelo Deus vivo, que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma, enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, e minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês. Minha integridade não negarei jamais até a morte. Manterei minha retidão e nunca deixarei. Enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Sejam os meus inimigos como os ímpios, e os meus adversários como os injustos. Pois qual é a esperança do ímpio quando é eliminado, quando Deus lhe tira a vida? Ouvirá Deus o seu clamor quando vier sobre ele a aflição? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Chamará a Deus a cada instante? Eu os instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso, pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Então por que essa conversa sem sentido? Este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino deles é a espada. Sua prole jamais terá comida suficiente. A epidemia sepultará aqueles que lhe sobreviverem, e as suas viúvas não chorarão por eles. Ainda que ele acumule prata como pó e amontoe roupas como barro, o que ele armazenar ficará para os justos, e os inocentes dividirão sua prata. A casa que ele constrói é como casulo de traça, como cabana feita pela sentinela. Rico ele se deita, mas nunca mais o será. Quando abre os olhos, tudo se foi. Pavores vêm sobre ele como uma enchente. De noite a tempestade o leva de roldão. O vento oriental o leva e ele desaparece. Arranca-o do seu lugar. Atira-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge às pressas do seu poder. Bate palmas contra ele e com assobios o expele do seu lugar. Primeira Coríntios, capítulo 13. O amor. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei.
ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor.